Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Del SRB, e no vídeo de hoje vou recapitular a história de um filme de grande bilheteria. Mas antes de começar, preciso dar um recadinho importante para vocês que sonham em ter um canal de sucesso aqui no YouTube. No meu primeiro mês monetizado eu fiz mais de $1000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer viver de internet e YouTube sem nem precisar aparecer, acesse o link do comentário fixado agora. Sem enrolação, bora para o vídeo. Imagine um mundo onde o tempo é literalmente o dinheiro. Todas as pessoas desse mundo não envelhecem a partir dos 25 anos. E o que você mais tem de valor é o seu tempo, porque se ele acabar, você morre. Hoje vamos recapitular um filme chamado O Preço da Manhã, lançado em 2011, de ação e aventura. Então não se esqueça de deixar o seu like e, se é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva. O filme começa com um homem chamado Will acordando e olhando para a marca de tempo em seu braço, que simboliza o quanto de tempo ainda ele tem de vida. Ele levanta para trabalhar e se encontra com sua mãe. E sim, essa é a mãe dele, e o nome dela é Rachel, e ela está fazendo aniversário hoje. E eles conversam sobre o que eles vão fazer daqui para frente para conseguir mais tempo de vida. Como eu disse, neste mundo as pessoas pagam tudo com seu próprio tempo, e elas não envelhecem a partir dos seus 25 anos. É por isso que a mãe dele não aparenta ser a mãe dele. Will chega para marcar ponto em seu trabalho e pegar um cafezinho. Lá ele se encontra com seu melhor amigo, Borel. No caminho até a fábrica, Borel e Will eles encontram uma pessoa que infelizmente perdeu a sua vida, e vemos que o tempo dela está zerado. Isso é bem comum, na verdade, porque tem muitas pessoas que vivem numa extrema pobreza, ou seja, falta de tempo. E se o tempo acabar, já era. Todos os dias são assim, ele levanta e tem que dar muito duro para conseguir ter algum tempo de vida. Depois do trabalho, ele e seu amigo vão até uma balada para dar uma curtida. Seu amigo Borel conta para o Will que tem um cara comprando bebida para todas as garotas, e ele tem mais de um século de tempo de vida. Neste mundo as pessoas são praticamente imortais, entre aspas, porque mesmo você tendo muito tempo de vida, alguém pode tirar ela. Então Will vai até o ricaço para dizer que ele está correndo um grande risco, porque, cara, nesse mundo o tempo vale tudo. E ele tem mais de um século de tempo num lugar onde as pessoas realmente lutam todo dia para conseguir continuar vivas. Não demora muito até aparecer alguns gangsters e exigir que ele dê todo o tempo para eles. E se ele recusar, eles vão ter que acabar com ele. Então Will ele ajuda o homem a fugir dos gangsters. Os dois correm para entrar num prédio abandonado para conseguir se esconder dos ladrões. Já no esconderijo, Will ele questiona um homem porque ele estava no meio de um lugar tão perigoso como aquele. Antes de responder a pergunta do Will, ele diz que ele tem 105 anos e seu nome é Hamilton. Respondendo à pergunta do Will, ele diz que ele já está cansado da vida. Depois de 105 anos, ele já não aguenta mais. O seu espírito e a sua mente já estão cansados. Para não correr mais risco daqueles caras encontrarem ele, os dois dormem no local. Mas Hamilton ele acorda antes de Will e passa quase todo o seu tempo para ele. Depois Will ele acorda e olha para o seu braço e vê que agora tem um século. Vendo pela janela, Will avista um Hamilton que está na beirada de uma ponte, apenas esperando o seu fim. O seu tempo acaba e ele morre. No mesmo dia, Will se encontra com seu amigo Borel e diz tudo o que aconteceu, que agora ele tem mais de um século de vida. Mas Borel dá um conselho para o seu amigo, que ele tome muito cuidado, porque esse tempo pode acabar matando ele. E para ajudar o seu amigo, Will dê 10 anos para Borel. Na mesma noite, Will corre para ver a sua mãe, porque ela já está nos seus últimos segundos. Mas antes dele dar um tempo para ela, infelizmente, o seu tempo acabou. E ela morre. Isso não tinha risco de acontecer, porque os dois tinham todo um planejamento para conseguir economizar o tempo e pagar as contas. Só que como as coisas aumentaram tanto o valor, isso acabou acontecendo. No outro dia, alguns policiais estão investigando a morte de Hamilton. Agora, com todo esse dinheiro, Will vai até o local onde só ficam os ricos.
Chegando lá, ele vai até um cassino e aproveita para jogar um poker. Na mesa, ele conhece um homem chamado Philip, que é o mais rico de todos, e também a sua filha, Sylvia. E no jogo ele consegue tirar bastante dinheiro, entre aspas, do ricaço. E com isso até impressiona ele e convida o Will para uma festa. Na mesma noite, Will e Sylvia vão até um mar, só que ele decide querer entrar para dar um mergulho e convence ela a fazer o mesmo. Começou a rolar um climinha entre os dois. No dia da festa, o policial Hammond, ele interrompe a ocasião para dar voz de prisão para o Will. Ele acusa o Will de ter roubado Hamilton e agora vai confiscar todo o seu dinheiro, ou seja, o seu tempo, deixando um tempo suficiente para que ele seja levado à prisão e executado. Com pouco tempo de vida, Will toma uma atitude e tenta escapar da festa e dos policiais. Para isso, ele faz a Sylvia de refém. Eles fogem de carro e o Will diz para Sylvia que ela vai ser muito importante para ele conseguir fazer o que ele realmente quer. No outro dia, Will vai até a casa do seu amigo, mas quando ele chega lá, a esposa de Borel atende ele e ela diz para ele que infelizmente o Borel acabou falecendo por ter bebido demais. Isso foi consequência do Will ter dado uma década para ele. Nisso ele gastou tudo em bebida. Como o tempo do Will está acabando, ele faz com que a Sylvia, que usa alguns brincos de grande valor, ele faz ela vender para a loja de penhores mais próxima. Com este tempo, Will liga para o pai da Sylvia, exigindo que ele dê 1 milhão para que ele possa deixar ela voltar para casa. Philip não aceita o acordo de Will, porém Will ele oferece algo diferente para Philip, que ele dê 1 milhão para o povo da cidade. E tem que ser exatamente amanhã para fazer essa transição. O tempo passa e os dois alugam um quarto para passar a noite. Will explica tudo para Sylvia o porquê dele estar fazendo tudo isso. Na verdade, nunca foi por dinheiro, nunca ele quis querer se dar bem acima dos outros. Não. O que ele mais quer é realmente justiça. Enquanto os ricos eles não estão nem aí para o povo que está morrendo porque o tempo das pessoas estão acabando e eles são praticamente imortais. Uma desigualdade muito grande. No dia seguinte, Will percebe que Philip não fez o que ele queria. Ele não deu 1 milhão para a população. Então, novamente, os dois vão tentar falar com Philip. E no meio do caminho aparece o policial Hammond e tenta atirar no Will. Mas a Sylvia atira nele primeiro, mas não o mata. E os dois aproveitam para fugir com um carro da polícia. No meio do caminho, Will para o carro para tentar conversar com a Sylvia e falar o que vai acontecer daqui para frente. Mas ela diz para o Will que tudo que ele está fazendo, ela concorda com tudo, mesmo que pareça loucura. Ela diz que ela sempre foi uma garota mimada, porque ela sempre teve o bom e o melhor do seu pai, que sempre foi um milionário. Só que agora ela entende o outro lado da moeda. E os dois se beijam. O policial Hammond vai até o Philip e diz que a sua filha já não é mais inocente, pelo contrário, agora ela é cúmplice de um crime. Então Philip faz uma proposta ao policial Hammond, quanto ele quer para encobrir tudo isso e pegar o criminoso e deixar a sua filha em paz. Mas Hammond diz que ele não aceita esse tipo de coisa. Alguns dias se passaram e o Hammond ele consegue localizar onde está a Sylvia e o Will em um motel e ele vai atrás deles. E novamente eles conseguem fugir do policial Hammond. Depois, aquele mesmo gangster lá no começo do filme, ele começa a interrogar várias pessoas na base da violência para que algum deles fale onde o Will está se escondendo. E eles conseguem a informação. Então eles vão até lá e faz a Sylvia e o Will de refém. E Tom Forte, que é o líder dos gangsters, faz uma proposta para o Will, para que ele aceite uma queda de braço de tempo. Basicamente, eles usam o seu próprio tempo de vida para conseguir zerar o tempo do adversário. É uma competição bem perigosa, mas o Will sabe que mesmo que ele ganhe essa competição, os capangas dele vai matar ele. Mas ele aceita mesmo assim. A queda de braço até que é acirrada, mas no momento o Will começa a prevalecer contra Fortes. Mas antes que os capanga dele façam alguma coisa, o Will tira uma arma e mata todos. E ele consegue vencer.
No terraço, Will fala para Sylvia que até quando eles vão ficar correndo, sem fazer nada, porque até agora eles não teve realmente um progresso. Então a Sylvia tem a brilhante ideia que os dois dessa vez vão junto tentar realmente tirar esse 1 milhão do pai dela. Alguns dias se passam e a Sylvia vai se encontrar com o pai dela no meio de um monte de seguranças, mas um deles era justamente o Will, que aponta para Philip e o fazendo de refém. Philip abre o cofre e o Will pega a cápsula contendo 1 milhão de anos, que os dois vão distribuir para todo o povo. Mas Philip diz que isso tudo é uma grande bobagem, porque o ser humano sempre vai querer se tornar imortal, mesmo que isso sacrifique várias vidas de pessoas. Isso deixa o Will furioso, porque ele diz que todo mundo tem o direito de viver o quanto quiser e ninguém tem que sacrificar ninguém. Os pobres que lutam para ter uma vida e os ricos que têm bastante, porém não tem alma com o tempo. Então os dois distribuem 1 milhão de anos para o povo da cidade, porque todos têm o direito de viver o máximo de tempo possível. Quando os dois estavam indo embora, Raymond consegue incapacitar o carro de Sylvia e Will, e assim os perseguindo. Quando Raymond já estava prestes a prender os dois, infelizmente o tempo dele acabou. O tempo de Will e Sylvia também está acabando, só que eles conseguem recuperar o tempo por causa de uma viatura que era do Raymond. Os jornais dizem que agora a sociedade vai entrar em colapso. Todas as pessoas que eram pobres agora vão migrar para onde só ficavam os ricos. E esse colapso na sociedade é de uma base que diz que todas as pessoas que morrem pela falta de tempo é algo que tem que acontecer, porque senão a população vai crescer demais. Mas porque as pessoas que morrem sempre devem ser os pobres. E é por isso que a Sylvia e o Will ainda vão continuar fazendo o seu trabalho e assim tirando dos ricos e dando para os pobres, porque afinal todo mundo tem o direito de viver.